Beleza. Ficou bem, né? Bom, meus irmãos, paz do Senhor, né? Brincadeiras à parte, né? Agora é hora, né? Vamos lá. Bom, hoje a gente começa uma nova matéria, né? Matéria de hermenêutica. Hermenêutica. Já fizeram essa matéria já? Já? Mas sempre bom fazer no básico, né? Sempre bom fazer de novo. Então vamos lá. Bom, hoje é 30, né? 30/3. 33. Nossa matéria é hermenêutica. Hermenêutica, ok? Hermenêutica bíblica. Bom, existe a hermenêutica jurídica também, tá? E hermenêutica jurídica também. Por exemplo, tem outro lugar que eu dou aula e a gente começou nessa matéria lá. E tem um jovem lá que ele está estudando direito, né? Aliás, advocacia, né? Estudando para ser advogado. E ele pegou 3 aulas lá e aí na quarta aula ele chegou todo empolgado e falou: olha, pastor, o que eu aprendi aqui, o que é hermenêutica, para que serve a hermenêutica, o sentido da hermenêutica, foi a pergunta que foi feita lá. Tirei nota 10 na matéria lá. Olha aí, ó, tá vendo? Então é interessante isso, né? Então existe a hermenêutica jurídica também, só que, claro, cada um na sua área. A nossa área aqui é hermenêutica bíblica, é a bíblica, onde a gente vai aprender a interpretar o texto. Interpretar o texto, ok? Claro que essa matéria aqui, ela vem associada com exegese bíblica, né? Exegese bíblica. Mas a hermenêutica é o que puxa a fila. Por exemplo, a hermenêutica, a gente estuda o sentido da palavra, como a gente já viu aqui alguma coisinha, né? Meio de leve. Agora, já a hermenêutica, ela vai estudar o conjunto do texto, né? Tanto é que ela trabalha com texto e contexto, a gente vai ver isso nessas próximas aulas aí, ok? Então, olha só, eu vou ler aqui só a primeira página e depois a gente vai pontuando aqui. Ó, hermenêutica bíblica. O que é hermenêutica? É a arte de interpretar as escrituras, tá bom? Se quiser anotar ou não, porque depois na hora que vocês pegar o livro já vai estar tudo escrito aí, registrado. Então, olha só, o dicionário teológico ensina que o termo hermenêutica vem do grego hermeneutike, né? Que significa arte de interpretar. Então, o termo hermenêutica provém do verbo grego hermeneuem, que significa declarar, anunciar, interpretar, traduzir. Olha aí, ó, traduzir. Então, por exemplo, vamos lá. Ó, Jesus, vamos ver várias coisas que Jesus falou. Ele disse assim, ó. Ele encontra o jovem rico, não é? Aí, o que o jovem rico fala para ele? Acho que é o jovem rico, não é? É, dos bens, é o jovem rico que fala assim. Não, acho que não é o jovem rico, é uma outra passagem paralela que um moço quer seguir Jesus. Aí Jesus diz, ó, vem, segue-me. Ele fala, Senhor, deixa primeiro sepultar o meu pai. Já viu esse texto? Deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Cara, lendo assim, parece que Jesus foi indelicado com ele. O que a gente entende logo assim de momento? Deixa eu sepultar meu pai. Sim, mas um momento ali, o que está acontecendo ali? Sim, mas lendo assim, a primeira vez que eu li esse texto, o impacto que eu tive foi, puxa vida, o pai está lá sendo velado, precisa ser enterrado, e aí ele pede, Jesus, deixa eu primeiro enterrar meu pai, e aí Jesus diz, não, vem, segue-me. Que parece que Jesus foi indelicado, né? Pois é, só parece, mas não foi. Quando ele está dizendo assim, ó,
Deixa primeiro eu enterrar meu pai. Hermeneuticamente, ele está dizendo assim, ó, deixa primeiro o meu pai morrer, eu receber a herança dele, aí sim eu sigo o Senhor. Quer dizer, o pai dele não está dentro de um caixão sendo velado. O pai dele está vivo e com uma boa saúde. Aí Jesus, a aplicação do texto hermenêutico é o quê? Jesus tem pressa para fazer o trabalho da pregação e anunciar o reino do céu. Não dá tempo de esperar o pai do moço morrer e ele enterrar e ainda receber a herança. Tá vendo? Então, hermeneuticamente, a interpretação correta é essa. É essa. Não que estava velando. Não dá a impressão que estava velando? E aí, com esse sentido, não dá a impressão que Jesus foi um tanto indelicado? Pô, puxa vida, tirar o moço do velório do pai. Tudo bem, a gente, ainda quando eu li, eu pensei assim, Senhor, tudo bem, né? O senhor tem uma urgência na pregação do evangelho, mas eu não entendi isso aqui não. Aí depois a gente vai vendo, né, alguns pastores pregando, falando, comentário de rodapé de Bíblia, de estudo, aí a gente vai entendendo o que significa aquilo ali. Então a hermenêutica, ela serve para isso, para fazer a interpretação correta do texto, porque se eu não colocar uma interpretação correta, eu vou entender isso aí. Jesus chamou o moço, tudo bem, né? Os mortos enterram os mortos, não é isso que ele vai falar? Tudo bem, nós entendemos perfeitamente isso aí. Mas aí fica meio estranho. E a interpretação. Mateus? Mateus 8, 21. Mateus 8, 21, olha aí, ó. Então, quer dizer, a interpretação da Bíblia, ela não pode ter nada estranho, nada obscuro, né? Nada que não seja o que realmente é como está no texto, ok? Bom, então hermenêutica é isso aí. Interpretar, traduzir, ó, olha só. Interpretar, não é, traduzir. Então, olha só, esse é o trabalho do pregador. Esse é o trabalho do pregador. Só que aí, meus irmãos, nós devemos ter um cuidado redobrado, porque tem coisa que na congregação a gente não pode falar. Tem uns assuntos, né, assim que os irmãos aprenderam toda a vida daquela maneira. Então, se você falar abertamente na congregação, vai causar um certo choque. Então, você tem que dar uma questão de ensino. Por quê? Porque essas coisas a gente aprende aqui na sala de aula. E eu costumo dizer que o aluno de teologia, ele é diferenciado dos demais membros da igreja, sim ou não? Porque ele começa a aprender um pouco mais. Então ele tem que equilibrar aquilo ali para ele não falar alguma coisa lá, a não ser que você perceba que a igreja é uma igreja já, às vezes há um comentário, olha irmãos, nós estamos tendo a nossa aula aqui de teologia, os irmãos vêm, os irmãos que ainda não se matricularam. Então você vai perceber que a igreja ela já é um pouquinho mais instruída na palavra, mas mesmo assim, não são todos lá que participam da teologia. Então tem que tomar cuidado. Então nós temos que tomar cuidado. Que nem isso aqui que a gente interpretou, Mateus 8, 21. Por exemplo, Mateus 8, 21, sim, nós podemos falar normal, tá? Mateus 8, 21, por quê? Porque isso aqui vai esclarecer, não vai gerar dúvidas, não vai gerar polêmica. A palavra melhor é polêmica. Agora, por exemplo, né, como a gente já falou em aulas passadas aqui, pregar sobre o tanque de Betesda e dizer para a igreja que o anjo nunca desceu, meu irmão, vai ter irmãs lá que ela vai pegar a Bíblia e vai embora. Vai, não vou ouvir esse cara não, o que esse cara está falando, é louco da cabeça. Entendeu? Então, são coisas que ficam para nós. E aí, lógico, você vai lá um dia falar sobre anjos, para um grupo lá, você tem um tempo bom para falar, uma lousa para explicar, aí você pode entrar nesse assunto bonitinho, certinho. Mas no culto não dá para falar, ok? Não dá para falar. Então, a hermenêutica sagrada é a ciência da interpretação. Agora, a hermenêutica, ela é a arte e ciência,
da interpretação. Ok? Então ela é a arte e ciência da interpretação. Ó. Ela é a arte e a ciência. Deixa eu ver se o azul aqui tá. Ó, arte e ciência, ok? Bom, na arte, olha só, na arte eu posso pintar alguma coisa. Olha que interessante. Agora, na ciência eu tenho que ser exato. Já viu uma matéria secular que tem ciências exatas? E a ciência ela é exata, então eu tenho que, ok? Então vamos lá. Então, já que a hermenêutica bíblica interpreta, traduz, né? Ela é a arte e a ciência da interpretação, e na arte eu posso pintar alguma coisa, mas na ciência eu tenho que ser exato. Então vamos pegar um texto aí. Paulo saindo de Jerusalém e indo para Damasco. Dá uma pesquisada aí, Rafael. Quantos? É na conversão. Dá uma pesquisada aí. Quantos quilômetros mais ou menos dava de Jerusalém? Ó, Jerusalém a Damasco, né? Ó, olha só. Vamos ver quantos quilômetros mais ou menos era ou é, né, de Jerusalém até Damasco. Vamos ver aí. O texto diz que Paulo vai, Atos capítulo 9, não é isso? Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ver se a gente encontra aí. Então, olha só, tudo isso faz parte de uma boa interpretação. Eu não posso... Quanto? 218 quilômetros, né? Olha aí, ó. Aproximadamente. Muda um pouco, por quê? Porque naquela época era um tipo de caminho e hoje é outro caminho. Naquela época era um tipo de pavimentação, hoje é outro tipo de pavimentação. Naquela época era por uma direção, hoje é outra direção. Naquela época era através de uma condução, hoje é através de outra condução. Então, aproximadamente. Então, são todas essas coisas que eu não posso perder. São os detalhes do texto. Eu não posso perder os detalhes do texto. Quanto mais atenção eu prestar na leitura bíblica, uma melhor interpretação eu terei do texto. Isso é muito tremendo. Por isso que exige a leitura exaustiva da Bíblia. Eu tenho que ler, pontuar, marcar alguma coisa, parar ali, ver alguma coisa. Por exemplo, estou dando uma aula também de pneumatologia em outro lugar, e aí, óbvio, né, irmão? Você vai para a internet, você coloca lá quantas vezes aparece, em quantos livros do Novo Testamento aparece o Espírito Santo, e quantas vezes em cada livro. Óbvio, a internet vai estar lá detalhado para você. Só que eu, como um bom hermeneuta, o que é um bom hermeneuta? Aquele que examina a Bíblia corretamente. Como um bom hermeneuta, o que eu fui fazer? Fui ver livro por livro e contar capítulo por capítulo e versículo por versículo. Tanto é que eu tenho uma Bíblia lá, faz tempo que eu tenho ela é de letra grande, né? E as palavras de Jesus são em vermelho. Então, eu já andei muito com ela, mas agora, como ela está bem velhinha, eu deixo ela lá só para eu fazer esse tipo de pesquisa. Por quê? Porque ela tem letra maior, não cansa a sua vista, e você consegue enxergar melhor. Olha, fica a dica, tá vendo? Fica a dica. E aí eu fui contar livro por livro, versículo por versículo, e fui olhando. E aí, quer dizer, deu margem de erro. Quer dizer, teve livro lá, que a pesquisa da internet dizia que o Espírito Santo aparecia 2 vezes. No texto em si, 3. Teve outra que dizia que o Espírito aparecia 4. No texto em si, 6. Olha só. Tá vendo por que eu preciso ir na fonte? Eu tenho que ir na fonte. Então, isso. Isso.
Então, quer dizer, aí você tem que ter tempo para fazer essa pesquisa. Tempo, né? Então, vamos lá. Bora lá. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? É Atos 9, não é? Vamos aproveitar? Já que é matéria de hermenêutica, vamos ler o texto, né, irmão? Sem o texto não tem condições, não há condições. É Atos 9 mesmo, né? Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, vamos ver o versículo aqui precisamente. Ó. É a partir do verso 1 mesmo, né? O 2, né? Quer ver? Vamos ver aqui o texto que o clarão aparece e ele cai por terra. O 3, né? O 3, pode ler o 3, olha só. Não, pode ler. Seguindo ele para fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou sobre nós, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ok? Ó. Chegando perto de Damasco, né? Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente cercou um resplendor e ele, verso 4, caindo por terra. Caindo da onde? Né? Aí, ó. Que examinar o texto significa interrogar o texto, fazer uma pergunta para o texto. Caindo da onde? E aí? Como é que fica? Caiu do quê? Né? Aí eu tenho que, ó, caiu por terra. Caiu, mas caiu do quê? Caiu do quê? Caiu da onde? Está escrito aí que ele ia a cavalo, que ele ia numa carruagem? Não está escrito. As viagens da Maria é de pé, então cai, não dá para perceber que cai no rosto de terra. Cavalo de nada. Então, só que aí eu tenho que usar a lógica. Olha, eu não posso dispensar a lógica, meu irmão. Por quê? Porque tem texto que é figura de linguagem, tem texto que é parábola, só que tem texto que é literal. E sendo literal, a lógica está ali. Primeiro, a distância. A distância. Estava difícil a pé, né? Apesar que naquela época o pessoal era acostumado a andar a pé. Tudo bem. Paulo, agora vamos pegar o Saulo. O cara é importante, é magistrado. O texto, no contexto, está dizendo que ele saiu com cartas de autorização para prender os cristãos. Então, quer dizer, esse trabalho tem uma urgência. Ele tem que chegar em Damasco o mais breve e rápido possível. Então, logicamente, ele não vai a pé. Então, o que nós podemos, ó, aqui, ó, pintar aqui? Cavalos ou uma carruagem. Olha aí, tá vendo? Então, eu posso pintar aí, por essa lógica, pela distância, pela importância dele, quem ele era. Quem era o cara? O cara era, como a gente, o federalzão, né? Então, olha só, 3 pontos a gente tem aqui, ó. Primeiro, a distância. Segundo, quem era Paulo? Importante. Terceiro, a urgência dessa perseguição contra o evangelho. Então, só aqui nós temos 3 pontos. Olha aí, ó. Já de cara, tá vendo? Então, quer dizer, é isso aí, ó, que o texto me coloca na posição de eu pensar, ler, interpretar e pintar alguma coisa aqui. Então, o que nós podemos pintar? E outra, ele ainda vai dizer: os que estavam comigo caíram também, ficaram atônitos, mas não ouviram a voz. Quer dizer, vai uma guarnição de soldados com ele. E os soldados, numa distância dessa, andavam como? A pé ou a cavalo? Pela lógica, a cavalo. É claro que eu já ouvi, ele até, não vou falar o nome dele por ética, né? Mas também não tem nada de exagerado. É só
um comentário. Ele até pregou aqui no nosso setor há muitos anos atrás. É um professor aí bem entendido no grego. Aí ele disse que no texto grego não tem a palavra cavalo, então não dá para dizer. Mas, irmãos, nem tudo vai estar no texto grego. Eu tenho que tomar cuidado com isso aí também, né? Entendeu? Eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Às vezes o autor, o escritor, no caso, quem é o autor de Atos? No grego, né? É. Então, quem é o autor do livro de Atos? Lucas. E é isso aí também é parte da hermenêutica. Quem escreveu, para quem escreveu, o assunto, o que foi tratado. É. E se nós olharmos detalhadamente nas cartas de Paulo, nós vamos ver até quem veio da localidade, quem trouxe a notícia para o Paulo, como é que estava a igreja lá. Depois, quem levou essa carta. Olha só. Então, está tudo na Bíblia, irmão. Só que a gente tem que ler, Então, olha só. Como é uma arte, eu posso pintar cavalos ou uma carruagem aqui. Agora, isso vai ferir a doutrina bíblica? Não, não vai ferir a doutrina bíblica. Porque, pela lógica, claro, você pode até ouvir alguém dizer, não, como não tem no original a palavra cavalo e carruagem, então eles iam a pé. Tudo bem. Não, irmão, pela lógica, os cavalos estavam ali. Tudo bem. Mas eu acho que fica mais uma colocação pela lógica, ó, só da distância, eu acho que a gente pode pintar, dá para pintar cavalos e uma carruagem conduzindo o cara. O cara era federal, o cara era um magistrado, ele era o bambambam. Como é que um bambambam anda aí hoje do governo? Carro importado, blindado, né? Segurança, não paga pedágio na rodovia, o cara tem acesso livre. Olha aí. E aí, né, tudo com o nosso din-din, né? Deixa isso para lá. Então, olha só, isso é trabalhar a matéria da hermenêutica, tá vendo? Ó, nós pegamos um texto conhecido, todo mundo conhece, mas olha só o aparato aqui, ó, que a gente consegue fazer dentro de um texto. Então, quer dizer, hermenêutica é isso. Agora, eu também preciso tomar muito cuidado, porque existem textos difíceis, né? É o próprio. Isso, bem lembrado. Até aqui na página, eu não lembro qual página que é, eu dei uma olhadinha no PDF que o pastor Tojo mandou para mim. O próprio Pedro fala sobre isso. É. Isso. Você quer ver um texto difícil de compreensão? Esse aqui, ó. Vamos lá? Eu acho que é 1 Coríntios. Hã? Não. 5:5. Não, esse aí não é. Isso aí não é muito difícil, não. Isso aí depende. Isso aí é em questão muito de doutrina bíblica, tá? O negócio do véu. Por isso que fica os debates para lá e para cá. Pode ler. Eu acho que é 1 Coríntios 5:5. Dá uma olhadinha, ver se é. Entrega Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Meu Deus do céu. Pensou? Entregue a Satanás para a destruição para que o espírito. Ué, como assim? O corpo é destruído e no dia da ressurreição? Então quer dizer, o corpo foi para o inferno e a alma vai para o céu? E agora? Eita, agora, né? Complicou, tá vendo? Ó? Só que se nós voltarmos o carro-chefe da hermenêutica, depois nós vamos ver nas páginas adiante, o carro-chefe da hermenêutica é o contexto. Ó, antes, depois. Olha aí. Tá vendo? Então eu preciso ver o que vem antes, o que está sendo falado antes e o que continua sendo falado depois. Eu não posso pegar um texto isolado. Senão, como diz os hermeneutas aí, vai virar um pretexto. Eu vou achar pretexto para muita coisa. Da imoralidade. Agora, eu tenho que descobrir o que é isso aqui, ó.
que é isso aqui? Ó, agora já começa a esclarecer um pouco mais. Se essa carne está falando do corpo, óbvio, né? Físico ou dos desejos, o quê? Carnais. Olha. E aí? Então, quando nós fazemos uma... Agora sim entra o que vem colado com a hermenêutica. Ó. Quando nós fazemos uma exegese, quer dizer, o significado, o apontamento dessa palavra, dá esse apontamento aqui, ó. Agora já ficou mais fácil de entender, né? Sim ou não? Sim, ó. Seja entregue a Satanás. Quer dizer, quem é imoral dentro da igreja? Quem não obedece à doutrina da igreja? Quem precisa que nós chamamos hoje de uma disciplina na igreja? Sim ou não? É porque ele está praticando o quê? Os desejos carnais. E se ele está praticando os desejos carnais, ele está entregue a quem? A Satanás. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, olha só. Então, eu não posso, ó, hermeneuticamente, ó, agora entra a hermenêutica, ó. Eu não posso, ó, traduzir, interpretar, ó, a carne como corpo físico. Porque se eu interpretar, traduzir como corpo físico, ué, o corpo vai ser destruído. Não é que está escrito aí? Não é isso que está no texto? Destruído na ressurreição. Como é que vai ficar? Porque nós vamos ter que ressuscitar, não vamos? Vamos ver essa ressurreição, ó. Daniel 12 e 2. Eu ainda vou ser radical. Estou jogando aqui na ressurreição do juízo, ó. Isso não é para a igreja, isso é para... Né? Vamos lá, depois a gente explica isso. Ó, 12 e 2. Uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para desprezo e vergonha eterna. Quer dizer, se nós vamos ressuscitar e vamos, o corpo foi destruído, como é que fica? Como é que ficou? Como é que fica? Feriu ou não feriu a doutrina bíblica? Feriu. Então é isso que eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não tem erro entre a Bíblia. Por mais que o texto seja, ó, de difícil compreensão, se a gente fizer uma pesquisa detalhada, observar uma notinha de rodapé de Bíblia de estudo, um comentário bíblico, né? A gente consegue. Agora, tem assunto, irmãos, que às vezes não é falado em rodapé de Bíblia, e às vezes tem comentário bíblico que não comenta. Nem o Google. Nem o Google. Mas, aqui, ó. Contexto antes e depois, eu consigo chegar a uma reflexão clara. E óbvio, né, irmão? Quem é que vai te ajudar 100% nisso? Ó. Quem? Olha aí, ó. Sem ele, negativo. Negativo. Tanto é que tem uma página aqui que depois a gente vai chegar lá e vai falar a conexão do estudante, do leitor com o Espírito Santo. Tem que ter, senão não vai. É ele que traz a iluminação. Tem até um texto específico para isso. É ele que... Aqui é questão não da carne, mas daquilo que manifesta através do Espírito. Sim. Ó, não a carne, corpo físico deteriorado, mas os desejos carnais. Quer dizer, vai ser destruído. Seja destruído a carne, seja entregue a Satanás. Quer dizer, a pessoa já provou o dom gratuito de Deus e ele se desviou. A hora que ele cai na real, o que ele pensa? O que eu estou fazendo aqui, gente? Então, é nesse sentido. E claro, né? Uma disciplina. Quer dizer, é que aqui, irmãos, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque o grego ele é diferente do português. O grego, quando diz será entregue para destruição, no grego já está dizendo, já está sendo destruído
por causa da prática dos desejos carnais. Então, quer dizer, ele já está num processo de destruição. Então é isso que eu preciso entender. Aí já facilita melhor. No grego depois quando você chegar no bacharel, vocês vão aprender isso aí. Tá ok? Então olha só. Praticamente aqui a gente já fez aqui alguns exercícios, né? Para nós podermos entender o que é a interpretação do texto. Então, posso pintar, não pintei o cavalo? Né? E também ciências exatas. Tem que ser do jeito que está ali. Eu não posso ficar inventando história, né? Que nem o camarada, Jesus, aí ele pega lá, né? Ele pega Marcos 2, isso. Ele pega Marcos 2, 1, e Jesus chegando entrando na sua casa. Sua casa. Sua casa. Só que quando eu presto atenção nos outros textos, vai dizer que a casa era de quem? Simão, Pedro e quem? André, seu irmão. A casa era dos dois. Claro, Jesus fica aqui como se a casa fosse sua. Entendeu? Vocês estão compreendendo? Então eu tenho que tomar cuidado. Aí o que acontece? Eu vou afirmar isso aqui, ciência, eu estou afirmando. Não, a casa era de Jesus, possivelmente, mas eu vou querer pintar. Aí, se eu afirmo errado, a minha pintura, a minha arte vai sair errada. Não tem. E ele não tem compromisso com a aplicação equivocada que nós fazemos. Não vai surtir efeito. Não vai. Não vai. Então, esse texto aí é um texto, eu já pensei muito nesse texto, e teve aí uns dias que eu ia pegar para dar uma destrinchada nesse texto, e eu não tive tempo para isso. Mas esse texto também é um texto que nós temos que tomar muito cuidado. Parece simples, mas não é. Parece simples, mas não é. Claro, no antemão ele está dizendo que a presença dele está em todos os lugares e em todo aquele que crê. Ainda que esse número de crenças se diminua a tal ponto de 2 ou 3. Se tiver em concordância, estamos em quanto aqui? Está aqui ou não está? Tá, porque se não tivesse, a gente não conseguia entender isso aqui. Que a nossa mente é falho. Esquece ou não esquece aqui? E como? Então, quer dizer, se ele não está aqui, meu irmão, não tem conexão nenhuma. Então é mais ou menos, mas existem outros sentidos e outros apontamentos. Aí eu tenho que trabalhar o contexto antes para ver o que Jesus começou a falar lá. Então, é isso aí. Então, olha só. Se eu na ciência exata, eu afirmar que a casa era de Jesus, aí eu vou começar a pintar coisa que não existe. Eu vou começar a dizer que Jesus era rico, era milionário. Eu vou começar a dizer que a carpintaria que foi do seu pai José ficou para Jesus, e Jesus ganhou muito dinheiro com isso, porque ele era Deus, então ele poderia dar uma agilizada na fabricação dos móveis. Mesmo que ele não agilizasse a fabricação, ele produziria muito melhor do que qualquer carpinteiro daquela época, porque ele era o Deus perfeito. Olha, tá vendo? Então eu tenho que tomar cuidado. E aí, por isso, ele ficando rico, ele conseguiu comprar essa casa na praia. Então, quer dizer, se eu fizer a ciência errada, a minha pintura também vai sair errada. Aí eu afirmo que a casa era de Jesus. Jesus era rico? Aí eu me deparo com o texto, que a casa era de Simão Pedro e André. Aí eu me deparo com o texto que na apresentação do próprio Jesus, quando criança no templo, o que José e Maria levaram como oferta? Um par de rolinhas ou de pombas. Por quê? Aí Levítico vai dizer que essa era a oferta das pessoas mais pobres. Ué, se José e Maria não eram ricos, como é que Jesus herdou uma riqueza? Não, errei, ele ficou rico depois, porque ele dava 2 tapas, a cadeira aparecia. Meu irmão, então eu tenho que tomar cuidado no que eu
no que eu escuto muito por aí. Muito cuidado mesmo. Então, eu preciso vigiar. Por quê, irmãos? Porque a responsabilidade é que tem pessoas escutando o que você está falando. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ok? Muito cuidado com isso. Então vamos lá, ó. A importância da hermenêutica, né? Depois a gente vai ver aonde surgiu esse termo hermenêutica aí, ó. A importância da hermenêutica, tá? Então, eu estou esquecendo de falar as páginas, né? Depois vocês... Bom, no final vocês me lembram para ver até que página a gente foi, tá bom? Ó, a importância da hermenêutica, né? Aqui, ó. Ó, o próprio Pedro admitiu